Pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula. Hoje iremos estudar os sinais de pontuação. Vamos conhecer três sinaizinhos de pontuação e para que eles servem. Iremos estudar hoje sobre a exclamação, a interrogação e o ponto final. Vamos ver para que serve a interrogação. A interrogação ela serve para expressar um sentimento legais, de raiva, de susto. Vamos aqui dar um exemplo. Vamos lá. A interrogação, aqui é o sinalzinho de interrogação, que diz assim: que dia lindo! Aí eu exclamei. Que horror! Eu exclamei também. Então, como eu falei para vocês, o sinal de interrogação, de exclamação, ele é usado numa expressão de sentimento. Pode ser de sentimentos legais ou pode ser de sentimentos de susto, de raiva. Opa, que susto! Aí eu exclamo, eu uso o sinal de exclamação. Também pode, como eu disse, sentimentos legais. Que dia lindo, então é um sentimento legal. Como eu falei também, que ele é um sentimento de horror. Que horror, que raiva que eu estou hoje. Aí eu faço o quê? Eu exclamo. Deu para entender direitinho? Deu para esclarecer para que usamos o sinal de exclamação? Repetindo, usamos o sinal de exclamação para expressar um sentimento de raiva, sentimentos legais e sentimentos de expressão de raiva, susto ou sentimentos legais. Deu para entender? Vamos lá passar para o próximo? Vamos conhecer agora o sinalzinho de interrogação. É aquele sinalzinho que a gente usa ele para fazer uma pergunta. E aí vamos ver aqui um exemplo. Eu coloquei dois exemplos aqui para vocês entenderem para que é usado o sinal de interrogação. O sinalzinho de interrogação, ele é usado para fazer pergunta, como eu falei para vocês. Então vamos lá. Que horas são? Eu fiz uma pergunta e aí eu usei o sinalzinho de interrogação. A outra temos aqui. Você vai à escola hoje? Eu fiz uma pergunta para alguém, perguntando se ia para a escola hoje. Então, qual foi o sinal que eu usei? Eu usei o sinal de interrogação. É aquele sinalzinho que é usado no final de uma pergunta. Quando você está perguntando algo para alguém, você vai usá-lo no final da sua frase. Deu para entender direitinho? Vamos lá passar para o próximo ponto. O próximo ponto é o ponto final. O ponto final, ele é conhecido, ele é mais usado nos textos. É o ponto que é mais usado, é o ponto final. Para que serve esse ponto final? Vamos lá entender para que serve esse ponto final? O ponto final, ele serve para o final de uma frase. A frase ele pode ser positiva ou a frase pode ser negativa. Então, ele é usado para, no final de uma frase positiva ou negativa. Vamos lá conhecer duas frases, uma positiva e uma negativa. Você é lindo. Então, essa é uma frase afirmativa. Eu afirmei que a pessoa era lindo. Então, no final da frase, eu usei o pontinho final. Quando eu digo assim, você não é lindo, então aí eu usei uma frase negativa. Veja aí que a palavrinha não, ela deu a negatividade de uma frase. Então essa frase é uma frase negativa. Mas veja que eu usei também o pontinho final. Por que eu usei o pontinho final nas duas frases? Porque eu havia explicado antes que o ponto final ele pode ser usado no final de uma frase positiva ou negativa. E aí eu dei dois exemplos de frases, uma positiva e uma negativa. Deu para entender direitinho
os sinais de pontuação e onde ele é empregado. Então, vamos lá agora passar no módulo 2, na matéria de português, na página 22. Então, temos aí sinais de pontuação. Leia o texto da capa de DVD a seguir. 2 sapos, uma porquinha, intriga, música, confusão e mupepes. Muita diversão para toda a família. Quando Kermit, o sapo Miss Ping, animal e toda a turma dos mupepes, sai em uma turnê mundial. Mas os caos perseguem os mupepes quando eles se encontram involuntariamente envolvidos em uma trama criminosa internacional. Agora, Kermit está atrás das grandes AMCs da guarda Nádia, enquanto Constantine, o criminoso mundial número 1 e sósia e Kermit, tornou seu lugar. Conforme Constantine, o seu covarde ajudante Dominique, traçam um roubo do século, eles perseguidos por Saint Elwin e o agente do Interpol Jean-Pierre Napoleão. Será que Constantine conseguirá colocar em prática seu plano terrível? Será que Kermit conseguirá fugir a tempo de salvar o dia? Embalado com dezenas de participações de convidados especiais e novas canções. Mupepes 2, procurados e amado da Disney, é o filme dos Mupepes mais procurado e hilário de todos os tempos. Vejam aí que temos um texto, e esse texto tem várias pontuações. Temos a pontuação de exclamação, temos a pontuação de interrogação e temos o ponto final. Também há outros pontos. Temos a vírgula, que é aquela que a gente, ao ler algum texto, temos que respeitá-la. Ou seja, onde tem vírgula, a gente tem que dar uma paradinha para descansar. Ou seja, a gente não pode ler correndo. Quando tem uma vírgula, é o momento da gente dar uma paradinha, entendeu? Vamos lá, na página 23, que tem assim: a letra A e a letra B é oralmente. Você não vai escrever nada, você vai só ler e vai pensar qual é o título do filme apresentado na página anterior. Aí você, quando você lê, você sabe qual é o título. Você teve vontade de assistir esse filme depois de ler o texto da 4ª capa de DVD? Aí você vai comentar com algum dos seus colegas. Na letra C diz assim: que animais são citados no texto da 4ª capa do DVD? Então você vai lá, logo no início do texto, e vai ver quais são os animais. São 2 animais que são citados no texto lá da capa do DVD. No número 2 tem assim: releia o trecho do texto da 4ª capa do DVD e assinale com uma alternativa correta. Muita diversão para toda a família, quando Kermit, o sapo Miss Ping, animal, e a toda a turma dos Mupepes sai em uma turnê mundial. O que quer dizer esse trecho aí? O autor do texto está perguntando se haverá diversão para toda a família quando os Mupepes saem em turnê? Ou o autor do texto está afirmando que haverá diversão para toda a família quando os Mupepes saem em turnê? Ou o autor do texto está em dúvida se haverá diversão para toda a família quando os Mupepes saem em turnê? Qual das opções você vai marcar? Quando você lê esse textozinho aqui, do trecho do texto, você vai saber e vai marcar o X em uma das questões. Qual é o sinal de pontuação para finalizar a frase apresentada no início da atividade? Aí você vai circular. É o ponto final? É o ponto de exclamação ou é o ponto de interrogação? E aí você vai ler o trecho. No final da frase, você vai olhar qual foi o ponto apresentado
se foi o ponto de exclamação, interrogação ou ponto final e vai circular. Depois que você terminar essa página, você vai para a página 24, que diz assim, no número 3, releia mais um trecho do texto e assinale com um X a alternativa correta. E aí tem um trecho do texto que você vai ler. Vamos lá acompanhar? Será que Constantine conseguirá colocar em prática seu plano terrível? Será que Kermit conseguirá fugir a tempo de salvar o dia? Então aí a gente usou um sinal de pontuação e fizemos o quê? Duas perguntas, que é aquele sinalzinho da pergunta, que é o sinalzinho de interrogação. E aí está dizendo assim, o autor do texto está perguntando se Constantine conseguirá colocar em prática em seu plano e se Kermit conseguirá fugir, ou o autor do texto está afirmando. Então você vai lá ler o trecho e vai saber se ele está fazendo uma pergunta ou se ele está afirmando. E embaixo tem assim, qual é o sinal da pontuação usado nesse trecho? Então, qual foi o sinal de pontuação que usou nesse trecho aqui? Foi o ponto final? Foi o ponto de interrogação ou foi o ponto de exclamação? Se você ler lá no trecho, tem, e você vai fazer o quê? Vai circular. Entenderam? Vamos lá para a quarta questão? Bora! Agora releia o início do texto e assinale com o X a alternativa correta. Tem assim o trecho. 2 sapos, uma porquinha, irrita, música, intriga, música, confusão e o Pepes. O autor desse texto demonstra empolgação nesse trecho ou o autor do texto está fazendo uma pergunta? O que é que o autor ele está demonstrando nesse trecho aqui? Uma pergunta ou uma empolgação? Vai assinalar o X em uma das questões. Depois que você terminar esse, vamos passar para a matéria de ensino religioso. A matéria de ensino religioso, vamos falar sobre valores. Vamos estudar sobre valores. E vamos lá conhecer alguns valores que nós, seres humanos, devemos ter e carregar ele o tempo todo para ser boas pessoas e termos bons valores. São eles a ética, a responsabilidade, a coragem, a bondade e a sabedoria. Esses são algumas éticas. Há outras éticas que temos e nós, seres humanos, podemos ter com ele e carregá-lo para o resto de nossas vidas. São algumas éticas, eu citei algumas, e lá na atividade tem outras éticas que vocês vão descobrir através dessas palavrinhas que estão embaralhadas, e você vai descobrir essas palavras que estão embaralhadas e vai descobrir novas éticas que eu não tinha citado antes, e você vai descobrir outro tipo de ética. Entenderam? Boa aula para vocês. Espero que todos respondam, que entendam. E eu já falei, qualquer dúvida, pode ir lá me perguntar no meu privado, que eu irei tirar todas as dúvidas. Tchau, beijo e boa aula a todos.